Caboclo Mirim, o que é que você quer? Folhas verdes de guité. Caboclo Mirim. Salve, meu irmão de fé! Meu nome é Sérgio Navarro Teixeira, eu sou comandante da Fraternidade Umbandista Luz de Aruanda de Barra Mansa. Estamos aqui em novo vídeo para compartilharmos, batemos aquele papo sobre a escola de Caboclo Mirim, baseado no livro que escrevi, reflexões sobre a escola de Caboclo Mirim e nos ensinamentos deixados por Benjamin Figueiredo e Caboclo Mirim, claro. Antes de mais nada, eu queria agradecer as mensagens de apoio que a gente vem recebendo. Recebemos várias mensagens desde o primeiro vídeo, eu acabei na pressa não comentando. Agradeço a todos os irmãos que compartilharam com a gente, que têm participado, têm mandado até alguns questionamentos, e é até por causa dessas mensagens que eu vou dar continuidade hoje aqui nesse vídeo com o tema do nosso último encontro. Foi dito aqui sobre a linguagem simbólica, sobre se colocar nessa vibração, nessa intuição para poder fazer a leitura das linguagens simbólicas. E foi perguntado como é que se ensina isso, como é que se ensina um médium a alcançar, a se sensibilizar para isso. Então eu vou precisar falar da escola. É exatamente a escola de Caboclo Mirim visa a conscientização, a sensibilização do filho para planos maiores da espiritualidade em torno de si. Como eu tinha comentado, a escola ela é baseada vamos dizer assim, numa pirâmide, onde você, na base da pirâmide, você tem o plano mais denso, o plano material, na parte intermediária o plano astral, emocional, ligado às nossas emoções, e emoção é aqui, nossa mente, o plano mental, como nós percebemos as coisas, e num nível acima o plano espiritual, de onde nós recebemos os influxos iluminados dos nossos guias, daqueles que nos amparam, que nos auxiliam no crescimento. A nossa escola, a escola de Caboclo Mirim, como todos os comandantes da nossa escola sabem, ela é baseada em 3 pilares. Ela é baseada na escola de disciplina física, a escola de fonte mental e a escola da indiferença construtiva. E nós vamos ter a oportunidade de falar algumas vezes aqui nos nossos encontros. Os médiuns, quando adentram a nossa escola, enquanto candidatos, enquanto neófitos, ou seja, são candidatos a entrarem na escola sacerdotal, são candidatos a fazer a primeira iniciação, seu primeiro juramento, que é no 4º grau, ou seja, cabeça de Abaré Mirim. Então, quando ele vai fazer esse primeiro juramento, ele entra na escola sacerdotal. Enquanto ele é IBT, iniciando banco e terreiro, ele é um candidato, ele está cuidando da própria vida. Ele não pode dar aquilo que ele não tem, nas palavras de Benjamin. Ele ainda tem de cuidar de si, ele ainda tem de harmonizar sua própria vida. Mais do que nunca nessa etapa, é cobrado do médium a escola de disciplina física. Ele adentra no terreiro e ele ainda não tem de fazer um monte de perguntas. Ele ainda não tem de querer ser professor da escola e querer, já para quem pisa no terreiro, já dar aulas sobre o que é a escola. Ele tem de observar. Não à toa, IBT ficam nas laterais, na gira, na formação da gira. Nas laterais, de onde ele pode observar os mais graduados, os Abaré Mirins, Abarés, Abaré Guaçus e o Morubixaba da Tenda. A função do IBT é observar, prestar muita atenção em tudo que está acontecendo e fazer questionamentos, primeiro íntimos, pessoais, próprios dele mesmo. E aí sim, numa oportunidade, ele vai aproveitar uma aula na casa, uma palestra, um encontro com seu comandante, com um médium mais graduado, e vai colocar: eu entendi isso, eu gostaria de compreender aquilo, e aí vai casar a explicação que ele recebe com o que ele já observou.
Mas não é ficar pensando no jogo do Flamengo e as coisas acontecendo no terreiro. Ele tem de estar vivendo aquilo, conectado com aquilo, para que ele chegue a algumas conclusões e aí ele possa casar essas conclusões com o que o seu comandante, com a sua casa, a maneira que a casa trabalha, numa aula, num encontro, uma palavra, num bate-papo com algum médium mais graduado. E aí ele vai formando a consciência dele. É essa conscientização que faz nossa escola. Os médios são promovidos à medida que vão se conscientizando do seu papel no terreiro, no seu papel na vida. Nossa escola é a escola da vida, a escola de Caboclo Mirim é a escola da vida. A gente não promove entidade. A gente sempre ouviu isso. Pode ter médium iniciante que chega no terreiro com entidade, com coroa de comando. Louvado seja. Mas o médium não está preparado. O médium não está burilado, não está trabalhado, não alcançou as escolas de crescimento que ele precisa alcançar. Então é o médium que é promovido. E ele precisa passar pela escola de disciplina física, a escola de fonte mental, a escola de diferença construtiva. E ele vai crescendo como pessoa. E à medida que ele cresce como pessoa, ele pode dar condições de um trabalho melhor. Benjamin escreveu que o médium, para crescer na escola da vida, precisa de equilibrar 4 forças da magia. É assim que ele chamava. Então, o primeiro passo do médium que começa é equilibrar o seu ambiente material em torno de si. Através da escola da disciplina física é que ele vai encontrar as condições de ter uma vida física e orgânica naturalmente equilibradas, que ele vai encontrar uma posição sadia nessa vida, de maneira que ele possa ter condições de chegar bem ao terreiro. E aí ele ensina, nessa escola de disciplina física, noções básicas para que ele possa ter condições de chegar bem no terreiro, como saber mastigar bem os alimentos, saber respirar, não ser tão afobado, saber beber água, saber deitar-se numa boa hora, descansar, a higiene do corpo, estar sempre de banho tomado. E não é banho de erva, banho de rosas, não é isso. É banho, tomar um banho, saber ir para o terreiro de banho, de preferência com seu banho tomado, todos os dias na sua vida, não ficar, hoje eu não vou tomar banho. Disciplina física é isso, é não pensar se vai fazer, é viver naturalmente a sua vida material. Toma-se banho porque tem de se tomar banho, toma-se banho todo dia. Você não pode pensar se você vai sair para trabalhar hoje ou não vai. Você tem uma família para sustentar, você tem o seu compromisso a ser honrado na vida material, faça-o. Não pense se vai fazer. A disciplina física vai trazer constância na sua vida. Você vai se tornar um cara estável. As pessoas não vão ficar imaginando se você vai dar furo ou não vai dar furo. Você está sólido, consolidado, está lá fazendo o seu. Vai sempre, comparece sempre que possível. Está sempre sendo para trabalhar, para estudar. Levanta da sua cama e vai fazer os seus afazeres. Deixa o movimento da matéria acontecer sem que a mente atrapalhe. Benjamin sempre chama a atenção que a mente indisciplinada é que atrapalha a vida da matéria. Porque a matéria por si só ela quer movimentar-se, ela quer fazer as coisas que precisam ser feitas. Se você precisa fazer a comida na sua casa, você é uma dona de casa, ou você vai sair para trabalhar, faça. Você tem um horário para fazer as coisas. Você tem disciplina. Você sabe que precisa fazer e tem hora para fazer. Não fica postergando, deixando para depois. Essa é a disciplina física. E o médium IBT, que ainda não alcançou isso, não teria condições ainda de ser um cabeça de Abaré Mirim. Ele precisa estabilizar na vida material, ele precisa ter disciplina. E o comandante conhece os seus filhos, conhece os seus médiuns. E a promoção vai ser dada na hora que ele tiver essa estabilidade alcançada. Onde ele não ficar, cada dia ele está com um problema, cada dia ele está, não sabe, porque ele está em desequilíbrio. Ele ainda não alcançou o básico, que é a disciplina física, que já vai por si só fazer com que a vida dele alcance uma serenidade. Se ele ainda gosta de, na véspera de uma sessão, virar à noite, na véspera de uma gira, virar à noite na gandaia,
Ele ainda não deve estar em condições. Ou beber de cair. Você pode beber, não é pecado não. Mas beber de cair, de perder os sentidos, de ninguém sabe, você não saber nem o que estão fazendo do seu próprio corpo físico, tem de se repensar. Não está preparado para maiores responsabilidades. Então a escola de disciplina física cobra isso dos médiuns. E aí assim, à medida que ele se alcançar essa condição, ele vai poder, vai exercitar a escola de fonte mental. A escola de fonte mental é ele encontrar a serenidade do espírito, uma higiene mental, tranquilizar o seu pensamento para saber harmonizar naturalmente o seu ambiente, ele não ficar vendo conflito em tudo, se imaginando perseguido em tudo, imaginar que estão quisilando com ele, que estão botando o nome dele na boca do sapo a toda hora. É ele encontrar a serenidade, a confiança, é ele dominar na natureza, a sua natureza emotiva, que é fonte de perturbações prejudiciais. E isso vai gerar a perturbação também na matéria. Ele vai se envenenar com seus pensamentos de ódio, de inveja, de rancor, de preocupação com a vida do vizinho, fofoquinha, preocupação com o outro médium fez ou deixou de fazer alguma coisa. Ele está se envenenando. Falta escola de fonte mental. Ele precisa olhar a própria vida dele, inclusive os problemas do cotidiano, de uma maneira menor. Ele tem de diminuir, se distanciar da vida material a um ponto que ele veja que alguns problemas, algumas tempestades da vida material são tempestades num copo d'água, coisas que vão se resolver naturalmente. Não precisa pânico, precisa serenidade para ver as soluções a serem tomadas. Então, desse jeito, o médium vai adquirir a escola de fonte mental. Vai serenar suas paixões, suas emoções, não vai ficar subindo em tribuna porque tem uma opinião, e a torta direito sobre política, sobre futebol, sobre a vida do outro, sobre a escola de Caboclo Mirim, cheio de paixões. Não sei, a escola de fonte mental traz uma serenidade. É importante você treinar uma serenidade da mente, para que ela não atrapalhe a rotina do corpo material, que tem uma disciplina a seguir. A cabeça da gente é que atrapalha os nossos afazeres. Então, essa é a escola de fonte mental, para que depois o médium, galgando o seu caminho na sua escola da vida, quem sabe, possa começar a entender e praticar a escola da indiferença construtiva. Mais difícil, mas que vai tornar esse médium mais centrado. A indiferença construtiva não é o médium ignorar o que está em torno dele, não é o médium se tornar egoísta e o que está em volta dele não interessa. Não interessa, não é isso. Mas ele sabe que para ajudar ele precisa estar com uma certa distância. Se ele se envolver demais, ele não consegue ajudar. É mais ou menos como um cirurgião que vê chegar numa emergência uma criança com as tripas para fora de um acidente, e se ele começar a chorar, ai meu Deus, uma criança, o que é que ele vai conseguir fazer? Ele precisa ter a indiferença do fato para poder saber objetivamente o que precisa ser feito. É mais ou menos isso que eu posso dar de exemplo sobre indiferença construtiva. É você viver a vida sem ficar deixando a maré te levar, porque o Brasil está mal, o Brasil vai para o buraco, aí você... porque estão saqueando os mercados em uma cidade. É a sua cidade? Não é. Então, serena seu coração, não traga para a sua vida. Procura encontrar o seu espaço, o seu centro. A diferença construtiva traz que você se harmonize e encontre o seu centro, de maneira que você não seja arrastado pelas coisas em torno de você. Então, isso é a escola da vida. Eu só estou dando uma pincelada, já tem quase 15 minutos de vídeo e eu não posso me prolongar. Vou tratar de cada uma dessas. Eu falei bastante da diferença da disciplina física, da escola de disciplina física, e fico vendo o reloginho correr, queria falar mais, mas fica cansativo. Por isso eu escrevi um livro, porque o vídeo fica muito longo e fica cansativo. Então acho que eu consegui dar uma pincelada um pouquinho do que como Benjamin, como Caboclo Mirim
trouxe a escola da vida para todos nós. Eu deixo para vocês o meu abraço, eu espero que tenha sido útil, que eu tenha conseguido dar mais alguma contribuição. Continue mandando suas mensagens para o nosso e-mail, de preferência, que eu tenho mais tempo, né? Eu trabalho, eu tenho minha vida profissional, então que eu tenha mais tempo de ver nas horas livres. alunodemirim@gmail.com, e nós temos o nosso canal no YouTube. Vocês podem assinar, podem curtir, podem seguir. No Facebook nós criamos uma página. Enfim, estamos tentando manter essa conexão. Obrigado pelas mensagens de apoio, obrigado pelo carinho. Que Caboclo Mirim ilumine a todos nós, que ilumine as tendas que querem caminhar sob essa egrégora de luz, e que nós possamos botar em prática o que foi ensinado por Caboclo Mirim. Não é só ritual. Como eu disse, o ritual é reflexo do espiritual. É o que está por trás, é a essência, essa essência que está por trás do que nós praticamos. Precisamos ser mais rígidos, mais sérios e mais inflexíveis com o que é correto, com o que é sério. Umbanda é coisa séria. Para gente séria ou para quem queira ser sério, não é assim? Caboclo Mirim dizia? É isso, meu irmão. Meu saravá na lei. Até o próximo vídeo. Obrigado pela paciência. Até breve. Salve Mirim, nosso chefe do Oriente. Quando ele chega é pra salvar a sua